Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Inscreva-se no canal e ative as notificações. De Fernando Pessoa, o livro de Vicente Guedes, autobiografia de quem nunca existiu. Sete. Na floresta do alheamento. Sei que despertei e que ainda durmo. O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda. Sinto-me febril de longe. Peso-me, não sei porquê. Num topor lúcido, pesadamente corpóreo, estagno, entre o sono e a vigília. Num sonho que é uma sombra de sonhar. Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a profundeza de um céu. E estas profundezas interpretam-se, misturam-se, e eu não sei onde estou nem o que sonho. Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cai de um firmamento desconhecido um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia-me a alma por dentro e, incerta, altera-me como a brisa aos perfis das copas. Na alcova mórbida e morna, a antemanhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra. Sou todo confusão quieta. Para que há de um dia raiar? Custa-me o saber que ele raiará, como se fosse um esforço meu que houvesse de o fazer aparecer. Com uma lentidão confusa, acalmo, entorpeço-me, boio no ar entre velar e dormir, e uma outra espécie de realidade surge. E eu, em meio dela, não sei de que, onde, que não é este. Surge, mas não apaga esta da alcova tépida, essa de uma floresta estranha. Coexistem na minha atenção algemada as duas realidades, como dois fumos que se misturam. Que nítida de outra e de ela essa trêmula paisagem transparente. E quem é esta mulher que comigo veste de observada esta floresta alheia? Para que é que tenho um momento de mo perguntar? Eu nem sei querê-lo saber. A alcova vaga é um vidro escuro através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem. E a essa paisagem conheço-a há muito. E há muito que com essa mulher que desconheço erro. Outra realidade, através da irrealidade dela. Sinto em mim séculos de conhecer aquelas árvores e aquelas flores e aquelas vias em desvios e aquele ser meu que ali vagueia. Antigo e ostensível meu olhar, que o saber que estou nesta alcova veste de penumbras de ver. De vez em quando, pela floresta, onde de longe me vejo e sinto, um vento lento varre um fumo. E esse fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou atual. Destes vagos móveis e reposteiros e do seu torpor de noturna. Depois esse vento passa e torna a ser toda, só ela, a paisagem daquele outro mundo. Outras vezes, este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma no horizonte dessa terra diversa. E há momentos em que o chão que ali pisamos é esta alcova visível. Sonho e perco-me, duplo de ser eu e essa mulher. Um grande cansaço é um fogo negro que me consome. Uma grande ânsia passiva é a vida falsa que me estreita. Ó felicidade baça! Ó eterno estar no bifurcar dos caminhos! Eu sonho e por detrás da minha atenção sonha comigo alguém. E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe. Lá fora, a antemanhã, tão longínqua,
a floresta tão aqui ante outros olhos meus. E eu, que longe dessa paisagem quase a esqueço, é ao tê-la que tenho saudades dela, é ao percorrê-la que a choro e a ela aspiro. As árvores, as flores, o esconder-se copado dos caminhos. Passeávamos às vezes, braço dado, sob os cedros e as olaias, e nenhum de nós pensava em viver. A nossa carne era-nos um perfume vago, e a nossa vida um eco de som de fonte. Dávamo-nos as mãos e os nossos olhares perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realizar em carne a ilusão do amor. No nosso jardim havia flores de todas as belezas, rosas de contornos enrolados, lírios de um branco amarelando-se, papoilas que seriam ocultas se o seu rubro lhes não espreitasse presença, violetas poucos na margem tufadas dos canteiros, miosotes mínimos, camélias estéreis de perfume. E, pasmados por cima das ervas altas, olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente. Nós roçávamos a alma toda vista pelo frescor visível dos musgos e tínhamos, ao passar pelas palmeiras, a intuição esguia de outras terras. E subia-nos o choro, a lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o éramos. Carvalhos cheios de séculos nodosos faziam tropeçar os nossos pés nos tentáculos mortos das suas raízes. Plátanos estacavam. E ao longe, entre árvore e árvore de perto, pendiam no silêncio das latadas os cachos negrejantes das uvas. O nosso sonho de viver ia diante de nós, alado, e nós tínhamos para ele um sorriso igual e alheio, combinado nas almas, sem nos olharmos, sem sabermos um do outro mais do que a presença apoiada de um braço contra a atenção entregue do outro braço que o sentia. A nossa vida não tinha dentro. Éramos fora e outros. Desconhecíamos-nos, como se houvéssemos aparecido às nossas almas depois de uma viagem através de sonhos. Tínhamos-nos esquecidos do tempo, e o espaço imenso empequenara-se-nos na atenção. Fora daquelas árvores próximas, daquelas latadas afastadas, daqueles montes últimos no horizonte, haveria alguma coisa de real, de merecedor do olhar aberto que se dá às coisas que existem? Na clepsidra da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. Nada vale a pena, ó meu amor longínquo, senão o saber como é suave saber que nada vale a pena. O movimento parado das árvores, o sossego inquieto das fontes, o hálito indefinível do ritmo íntimo das seivas, o entardecer lento das coisas, que parece vir-lhes de dentro a dar mãos de concordância espiritual ao entristecer longínquo e próximo à alma. Do alto silêncio do céu, o cair das folhas, compassado e inútil, pingos de alheamento, em que a paisagem se nos torna toda para os ouvidos e se entristece em nós como uma pátria recordada. Tudo isso, como um cinto a desatar-se, cingia-nos incertamente. Ali vivemos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não havia pensar em poder medi-lo, um decorrer fora do tempo, uma extensão que desconhecia os hábitos da realidade no espaço. Que horas, ó companheiro inútil do meu tédio, que horas de desassossego feliz se fingiram nossa ali. Horas de cinza, de espírito, dias de saudade espacial, séculos interiores de paisagem externa. E nós não nos perguntávamos para que era aquilo, porque gozávamos o saber
que aquilo não era para nada. Nós sabíamos ali, por uma intuição que, por certo, não tínhamos, que este dolorido mundo onde seríamos dois, se existia, era para além da linha extrema, onde as montanhas são hálitos de formas, e para além dessa não havia nada. E era por causa da contradição de saber isto que a nossa hora de ali era escura, como uma caverna em terras de supersticiosos. E o nosso senti-la era estranho como um perfil da cidade mourisca contra um céu de crepúsculo outonal. Orlas de mares desconhecidos tocavam, no horizonte de ouvirmos, praias que nunca poderíamos ver. E era-nos a felicidade escutar, até vê-lo em nós, esse mar, onde, sem dúvida, se engravam caravelas com outros fins em percorrê-lo, que não os fins úteis e comandados da terra. Reparávamos de repente, como quem repara que vive, que o ar estava cheio de cantos de ave, e que, como perfumes antigos em cetins, o marulho esfregado das folhas estava mais estranhado em nós do que a consciência de o ouvirmos. E assim, o murmúrio das aves, o sussurro dos arvoredos e o fundo monótono e esquecido do mar eterno punham à nossa vida abandonada uma auréola de não a conhecermos. Dormimos ali acordados dias, contentes de não ser nada, de não ter desejos nem esperança, de nos termos esquecidos da cor dos amores e do sabor dos ódios. Julgávamo-nos imortais. Ali vivemos horas cheias de um, outro sentirmo-las, horas de uma imperfeição vazia e tão perfeitas por isso, tão diagonais à certeza rectângula da vida, horas imperiais dispostas, horas vestidas de púrpuras gasta, horas caídas nesse mundo de um outro mundo mais cheio do orgulho de ter mais desmanteladas angústias. E doía-nos gozar aquilo, doía-nos, porque, apesar do que tinha de exílio calmo, toda essa paisagem nos sabia a sermos deste mundo, toda ela era úmida da pompa de um vago tédio, triste e enorme e perverso como a decadência de um império ignoto. Nas cortinas da nossa alcova, amanhã é uma sombra de luz. Meus lábios, que eu sei que estão pálidos, sabem um ao outro a não quererem ter vida. O ar do nosso quarto neutro é pesado como um reposteiro. A nossa atenção sonolenta ao mistério de tudo isso é mole como uma cauda de vestido arrastado num cerimonial no crepúsculo. Nenhuma ânsia nossa tem a razão de ser. Nossa atenção é um absurdo consentido pela nossa inércia alada. Não sei que olhos de penumbra ungem a nossa ideia do nosso corpo. O cansaço que temos é a sombra de um cansaço. Vem-nos de muito longe, como a nossa ideia de haver a nossa vida. Nenhum de nós tem nome ou existência plausível. Se pudéssemos ser ruidosos ao ponto de nos imaginarmos rindo, riríamos sem dúvida de nos julgarmos vivos. O frescor esquecido do lençol acaricia-nos, a ti contra mim decerto, os pés que se sentem um ao outro nus. Desenganemo-nos, meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a sermos nós, não tiremos do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se-lhe pelas fadas do silêncio e pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. E ei-la que, ao irmos a sonhar falar dela, surge ante nós outra vez a floresta muita, mas agora mais perturbada da nossa perturbação e mais triste da nossa tristeza. Foge diante dela como um nevoeiro que se esfolha, a nossa ideia do mundo real, e eu possuo-me outra vez no meu sonho errante,
que essa floresta misteriosa enquadra. As flores que ali vivi, flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as e cujo perfume a alma colhia, não nelas, mas na melodia dos seus nomes. Flores cujos nomes eram, repetidos em sequência, orquestras de perfumes sonoros. Árvores cuja volúpia verde punha sombra e frescor no como eram chamadas. Frutos cujo nome era um cravar de dentes na alma da sua polpa. Sombras que eram relíquias de outroras felizes. Clareiras claras que eram sorrisos mais francos da paisagem que se bocejavam em próxima. Ó horas multicolores! Instantes flores, minutos árvores, ó tempo estagnado em espaço, tempo morto de espaço e coberto de flores, e de perfumes de flores, e do perfume de nomes de flores. Loucura de sonho naquele silêncio alheio. A nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. Vivíamos horas impossíveis, cheia de sermos nós, e isso porque sabíamos, com toda a carne da nossa carne, que não éramos uma realidade. Éramos impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer. Éramos aquela paisagem esfumada em nossa consciência de si própria, e assim como ela era duas, de realidade que era e ilusão. Assim éramos nós obscuramente dois. Nenhum de nós sabemos bem se o outro não era ele próprio, e se um incerto outro viveria. Quando emergíamos de repente ante o estagnar dos lagos, sentíamos-nos o querer soluçar. Ali, aquela paisagem tinha os olhos rasos de água, olhos parados, cheios de tédio inúmeros de ser. Cheios, sim, do tédio de ser, de ter que ser qualquer coisa, realidade ou ilusão. E esse tédio tinha a sua pátria e a sua voz na mudez e no exílio dos lagos. E nós, caminhando sempre e sem o saber ou querer, parecia ainda assim que nos demorávamos à beira daqueles lagos, tanto que nós, como eles, ficava e morava, simbolizado e absorto. E que fresco e feliz horror o de não haver ali ninguém. Nem nós, que por ali íamos, ali estávamos, porque nós não éramos ninguém, nem mesmo éramos coisa alguma. Não tínhamos vida que a morte precisasse para matar. Éramos tão tênues e rasteirinhos que o vento do decorrer nos deixara inúteis e a hora passava por nós, acariciando-nos como uma brisa pelo cimo de uma palmeira. Não tínhamos época nem propósito. Toda a finalidade das coisas e dos seres ficara-nos à porta daquele paraíso de ausência. Imobilizara-se para nos sentir, senti-la. A alma rugosa dos troncos, a alma estendida das folhas, a alma núbil das flores, a alma vergada dos frutos. E assim, nós morremos a nossa vida, tão atentos separadamente a morrê-la, que não reparamos que éramos um só, que cada um de nós era uma ilusão do outro, e cada um, dentro de si, um mero eco do seu próprio ser. Zumbe uma mosca incerta e mínima. Raiam na minha atenção vagos ruídos, nítidos e dispersos, que enche de ser, já dia, a minha consciência do nosso quarto. Nosso quarto? Nosso de que dois? Se eu estou sozinho? Não sei. Tudo se funde e só fica, fugindo, uma realidade bruma em que a minha incerteza só sobra e o meu compreender-me, embalado de ópios, adormece. A manhã rompeu, como uma queda, do cimo pálido da hora. Acabaram de arder, meu amor, na lareira da nossa vida, as achas dos nossos sonhos. Desenganemo-nos da esperança, porque trai do amor
porque cansa da vida, porque farta e não sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quer e menos do que se espera. Desenganemo-nos, ó velada, do nosso próprio tédio, porque se envelhece de si próprio e não ousa ser toda a angústia que é. Não choremos, não odiemos, não desejemos. Cobramos, ó silenciosa, com um lençol de linho fino, o perfil hirto e morto de nossa imperfeição. Oito. Educação sentimental. Para quem faz do sonho a vida e da cultura em estufa das suas sensações uma religião e uma política, para esse o primeiro passo, o que acusa na alma que ele deu o primeiro passo, é o sentir as coisas mínimas extraordinária e desmedidamente. Este é o primeiro passo, e o passo simplesmente primeiro não é mais do que isto. Saber pôr no saborear de uma chávena de chá a volúpia extrema que o homem normal só pode encontrar nas grandes alegrias que vêm da ambição subitamente satisfeita, toda ou das saudades de repente desaparecidas. Ou então nos atos finais e carnais do amor. Poder encontrar na visão de um poente ou na contemplação de um detalhe decorativo aquela exasperação de senti-los que geralmente só pode dar não o que se vê ou o que se ouve, mas o que se cheira ou se gosta. Essa proximidade do objeto, da sensação que só as sensações carnais, o tacto, o gosto, o olfato, esculpem de encontro à consciência. Poder tornar a visão interior, o ouvido do sonho, todos os sentidos supostos e do suposto, recebedores e tangíveis, como sentidos virados para o externo. Escolho estas, e as análogas suponham-se de entre as sensações que o cultor de sentir-se logra, educado já, espasmar para que deem uma noção concreta e próxima do que busco dizer. O chegar, porém, a este grau de sensação acarreta ao amador de sensações o correspondente peso ou gravame físico de que, correspondentemente, sente, com idêntico e exaspero consciente, o que de doloroso impinge do exterior e, por vezes, do interior também, sobre o seu momento de atenção. É quando assim constata que sentir excessivamente, se por vezes é gozar em excesso, é outra sofrer com prolixidade, e porque o constata que o sonhador é levado a dar o segundo passo na sua ascensão para si próprio. Ponho de parte o passo que ele poderá ou não dar, e que, consoante ele o possa ou não dar, determinará tal ou tal outra atitude, jeito de marcha, nos passos que vai dando, segundo possa ou não isolar-se por completo da vida real. Se é rico ou não, redunda nisso. Porque suponho, compreendido nas entrelinhas do que narro, que, consoante, é ou não possível ao sonhador isolar-se e dar-se a si. Com menor ou maior intensidade, ele deve concentrar-se sobre a sua obra de despertar doentiamente o funcionamento das suas sensações, das coisas e dos sonhos. Quem tem de viver entre os homens, ativamente e encontrando-os, e é realmente possível reduzir ao mínimo a intimidade que se tem de ter com eles, a intimidade, e não o mero contato com gente, é que é o prejudicador. Terá de fazer gelar toda a sua superfície de convivência para que todo gesto fraternal e social feito a ele escorregue e não entre ou não se imprima. Parece muito isso, mas é pouco. Os homens são fáceis de afastar. Basta não nos aproximarmos. Enfim, passo sobre este ponto e reintegro-me no que explicava.
O criar uma agudeza e uma complexidade imediata às sensações, as mais simples e fatais, conduz, eu disse-se a aumentar imoderadamente o gozo que sentir dá. Também a elevar com despropósito o sofrimento que vem de sentir. Por isso, o segundo passo do sonhador deverá ser o evitar o sofrimento. Não deverá evitá-lo como um estoico ou um epicurista da primeira maneira, desnadificando-se, porque assim endurecerá para o prazer, como para a dor. Deverá, ao contrário, ir buscar a dor, o prazer, e passar em seguida a educar-se a sentir a dor falsamente, isto é, a ter, ao sentir a dor, um prazer qualquer. Há vários caminhos para esta atitude. Um é aplicar-se exageradamente a analisar a dor, tendo preliminarmente disposto o espírito a perante o prazer não analisar, mas sentir apenas. É uma atitude mais fácil aos superiores, é claro, do que dita parece. Analisar a dor e habituar-se a entregar a dor sempre que aparece, e até que isso aconteça por instinto e sem pensar nisso. A análise acrescenta a toda a dor o prazer de analisar. Exagerado o poder e o instinto de analisar, breve o seu exercício, absorve tudo e da dor fica apenas uma matéria indefinida para análise. Outro método, mais subtil, esse é mais difícil, é habituar-se a encarnar a dor numa determinada figura ideal. Criar um outro eu que seja o encarregado de sofrer em nós, de sofrer o que sofremos. Criar depois um sadismo interior, masoquista todo, que goze o seu sofrimento como se fosse de outrem. Esse método, cujo o aspecto primeiro lido é de aplicação impossível, não é fácil, mas está longe de conter dificuldades para os industrializados na mentira interior. Mas é eminentemente realizável. E então, conseguido isso, que sabor a sangue e a doença, que estranho travo de gozo longínquo e decadente que a dor e o sofrimento vestem. Doer, aparentar-se com o inquieto e magoante auge dos espasmos. Sofrer, o sofrer longo e lento. Tem um amarelo íntimo da vaga felicidade das convalescenças profundamente sentidas. E um requinte gasto a desassossego e a dolência. Aproxima essa sensação complexa da inquietação que os prazeres causam na ideia de que fugirão, e a dolência que os gozos tiram do anticansaço que nasce de se pensar no cansaço que trarão. Há um terceiro método para subutilizar em prazeres as dores e fazer das dúvidas e das inquietações um mole leito. É o dar às angústias e aos sofrimentos, por uma aplicação irritada da atenção. Uma intensidade tão grande que pelo próprio excesso tragam o prazer do excesso, assim como pela violência surgiram a quem de hábito e educação de alma ao prazer se vota e dedica. O prazer que dói porque é muito prazer. O gozo que sabe a sangue porque feriu. E quando, como em mim, requintador que sou de requintes falsos, arquiteto que me construo de sensações subutilizadas através da inteligência, da abdicação da vida, da análise e da própria dor. Todos os três métodos são empregados conjuntamente, quando uma dor, sentida imediatamente e sem demoras para estratégia íntima, é analisada até a secura, colocada num eu exterior até a tirania, e enterrada em mim até o auge de ser dor. Então verdadeiramente eu me sinto o triunfador e o herói. Então me para a vida e a arte que me roja aos pés. Tudo isto constitui apenas o segundo passo que o sonhador deve dar
para o seu sonho. O terceiro passo, o que conduz ao limiar rico do templo, esse quem que não só eu o soube dar? Esse é o que custa, porque exige aquele esforço interior que é imensamente mais difícil que o esforço na vida, mas que traz compensações pela alma fora que a vida nunca poderá dar. Esse passo é tudo isso sucedido, tudo isso totalmente e conjuntamente feito, sim, empregados os 3 métodos subtis e empregados até gastos. Passar a sensação imediatamente através da inteligência pura, coá-la pela análise superior, para que ela se esculpa em forma literária e tome vulto e relevo próprio. Então eu fixei-a de todo. Então eu tornei o irreal real e dei ao inatingível um pedestal eterno. Então fui eu, dentro de mim, coroado o imperador. Porque não acrediteis que eu escrevo para publicar, nem para escrever, nem para fazer arte mesmo. Escrevo porque esse é o fim, o requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico da minha cultura de estados de alma. Se pego numa sensação minha e a desfio até poder com ela tecer-lhe a realidade interior, a que eu chamo ou a floresta do alinhamento, ou a viagem nunca feita, acreditai que o faço não para que a prosa soe lúcida e trêmula, ou mesmo para que eu goze com a prosa. Ainda que mais isso eu quero, mais esse requinte final ajunto como um cair belo de pano sobre os meus cenários sonhados. Mas para que dê completa exterioridade ao que é interior, para que assim realize o irrealizável, conjugue o contraditório e, tornando o sonho exterior, lhe dê o seu máximo poder de puro sonho, estagnador de vida que sou, burilador de inexatidões, pajem doente da minha alma, rainha, lendo-lhe ao crepúsculo não os poemas que estão no livro, abertos sobre os meus joelhos da minha vida, mas os poemas que vou construindo e fingindo que leio, e a ela fingindo que ouve, enquanto à tarde, lá fora, não sei como ou onde, dulcifica sobre esta metáfora erguida, dentro de mim, em realidade absoluta, a luz tênue e a última de um misterioso dia espiritual. 9. Maneira de bem sonhar. Cuidarás primeiro em nada respeitar, em nada crer, em nada. Guardarás da tua atitude ante o que não respeites, a vontade de respeitar alguma coisa. Do teu desgosto ante o que não ames, o desejo doloroso de amar alguém. Do teu desprezo pela vida guardarás a ideia de que deve ser bom vivê-la e amá-la. E assim terás construído os alicerces para o edifício dos teus sonhos. Repara bem que a obra que te propões fazer é a mais alta de todas. Sonhar é encontrarmos-nos. Vai ser o Colombo da tua alma. Vais buscar as suas paisagens. Cuida bem, pois, em que o teu rumo seja certo e não possam errar os teus instrumentos. A arte de sonhar é difícil porque é uma arte de passividade, onde o que é de esforço é nas coordenações da ausência de esforço. A arte de dormir, se a houvesse, deveria ser de qualquer forma parecida com esta. Repara bem, a arte de sonhar não é a arte de orientar os sonhos. Orientar é agir. O sonhador verdadeiro entrega-se a si próprio. Deixa-se possuir por si próprio. Foge a todas as provocações materiais. Há no início a tentação de te masturbares. Há a do álcool, a do ópio, tudo isso é esforço e procura. Para seres um bom sonhador, tens de não ser senão sonhador. Ópio e morfina
compram-se nas farmácias. Como, pensando nisto, queres poder sonhar através deles? Masturbação é uma coisa física. Como queres tu que te sonhes masturbando-te? Vá! Que em sonhos te vejas fumando ópio, recebendo morfina e te embriagues da ideia do ópio, da morfina, dos sonhos. Não há senão que elogiar-te por isso. Estás no teu papel áureo de sonhador perfeito. Julga-te sempre mais triste e mais infeliz do que és. Isso não faz mal. É mesmo por ilusão um pouco escadas para o sonho. Adia tudo. Nunca se deve fazer hoje o que se pode deixar de fazer também amanhã. Nem mesmo é necessário que se faça qualquer coisa, amanhã ou hoje. Nunca penses no que vais fazer. Não o faças. Na verdade e no erro, no gozo e no mal-estar, sê o teu próprio ser. Só poderás fazer isso sonhando, porque a tua vida real, a tua vida humana, é aquela que não é tua, mas dos outros. Assim, substituirás o sonho à vida e cuidarás apenas em que sonhes com perfeição, em todos os teus atos da vida real. Desde o de nascer até o de morrer. Tu não ages, és agido. Tu não vives, és vivido apenas. Torna-te, para os outros, uma esfinge absurda. Fecha-te, mas sem bater com a porta, na tua torre de marfim. E a tua torre de marfim és tu próprio. E se alguém te disser que isto é falso e absurdo, não o acredites, mas não acredites também no que eu te digo, porque se não deve acreditar em nada. Com estes sonhares, tanto tudo na vida te fará sofreres mais. Será a tua cruz. O livro de Vicente Guedes continuará no próximo número. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que estejam gostando. Curta, comente e compartilhe o nosso canal. Desejamos a todos vocês saúde e paz.